Ministração da palavra. Apanha a sua Bíblia, abra ela na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Aos Efésios, capítulo 4. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. No versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. A carta de Paulo aos Efésios, Capítulo 4. Os nossos internautas também, Antigamente, na hora desse momento, a gente ficava meio apreensivo quando a gente observava alguém com o celular nas mãos, Pensando, puxa, a pessoa não está nem reverenciando a mensagem, a palavra. Mas hoje nós temos a disponibilidade, ou temos à nossa disposição aplicativos que têm várias versões da Bíblia, que as pessoas usam também, o tablet, o celular, que você pode estar também acompanhando a leitura. E nesse caso, se os nossos internautas têm aí o aplicativo da Bíblia, você pode já também abrir aí o aplicativo nesta carta, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, para nós fazermos a leitura. Bom, vamos lá então. Vou ler e vocês vão acompanhando a leitura com os olhos. Todo o texto que eu vou estar lendo. Versículo 17. E, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Cristo, ou de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que, concernente aos procedimentos anteriores, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo a cobiça ou as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito do vosso ou da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu vizinho, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma comunicação corrupta proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Somente até aí. Quem pode dar um glória para Jesus? Amém. Pode se assentar agora. Pode se assentar, isso, desocupa as mãos. Agora todo mundo, vamos aplaudir o nome de Jesus. Cadê o glória a Deus da igreja? Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos,
Eu não vou dizer para você que o nosso sermão vai ser temático, textual ou expositivo. Vamos tentar inovar aqui nessa manhã e fazer talvez um mesclado de cada um desses princípios de pregação, ficando mais à vontade para poder esclarecer as dúvidas. E olhando, como eu disse a princípio para vocês, eu consigo perceber a atenção no semblante dos irmãos, e consigo também, de repente, perceber se há necessidade de aprofundar mais sobre o assunto o qual estou falando, para que a gente possa dissipar todas as dúvidas realmente, e se cumprir a vontade de Deus, que é que nós venhamos ser iluminados para compreender a palavra de Deus nesta manhã, tá bom? Então preste atenção. O texto que nós lemos, ele faz parte de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que ele havia fundado. Na ocasião que Paulo escreveu esta carta, o apóstolo estava preso na sua primeira prisão em Roma, na capital do Império Romano. E esta foi uma das cartas que durante essa prisão ele escreveu. Então Paulo escreveu a carta aos Efésios, trazendo algumas orientações. Mas é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre a condição social, religiosa, política, até mesmo geográfica dessa cidade, a cidade de Éfeso, a comunidade, para depois a gente entender o porquê dessas palavras do apóstolo para aqueles irmãos que haviam se convertido e estavam morando na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma capital de uma província romana, a província denominada como Ásia Menor, faz parte ali do litoral do mar Egeu, na região ali oeste, né, da península ali, toda da Ásia, e ali tinha a capital que era a cidade de Éfeso. A condição religiosa dessa cidade era de paganismo absoluto. Havia nessa cidade um templo tão suntuoso, tão bonito, que foi considerado como uma das maravilhas da beleza na Idade Antiga. De tão bonito, de tão magnífico que era o templo, e era o templo da deusa chamada Diana. Então, praticamente toda a cidade, economicamente, de uma certa forma, porque ela também, por ser a capital de uma província, tinha rotas também de comércio que vinha da Ásia, vinha do Oriente, passava por ali, para passar também o mar Egeu e dar continuidade e chegar ali na região que hoje nós temos a Itália, temos ali a região onde era a cidade de Roma. Então essa cidade era privilegiada economicamente, tinha como religião o templo da deusa Diana, e era uma cidade que era foco de turismo religioso, como também de comércio. A cidade também tinha o desenvolvimento, né, comercial ali, para atender às necessidades desse turismo religioso. Havia pessoas que faziam peças de escultura da deusa Diana e vendia essas peças. Tinha todo um comércio ali envolvido nesse sentido. Tinha os orífices, que eram aquelas pessoas que faziam de ouro, de prata, de metais, as imagens da deusa, e outras imagens de deuses também, e comercializavam no comércio local. O que acontece é que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, quando ele sai ali do extremo norte, ali próximo a Damasco, ele estava ali na cidade de Antioquia, ele tem o desejo de ir para essa região para pregar a palavra. Só que o Espírito Santo não permite, vai guiando ele, leva ele em direção um pouco ao norte, em direção a uma outra província. Aí então ele entende que a direção é ir para o norte. Mas um dado momento o Espírito Santo direciona ele novamente para o oeste. Então ele vai descendo e contorna toda a província da Ásia Menor e não entra na Ásia, na sua segunda viagem missionária. Ele chega então numa cidade portuária, na cidade de Troade,
E ali ele tem uma visão que do outro lado, na Macedônia, tinha um varão que aparece no sonho e diz para ele: olha, Paulo, passa aqui para a Macedônia e nos ajuda. E ele despertou com aquele sonho durante a noite e entendeu que Deus estava dizendo para ele ir para o outro lado. Então ele vai para o lado da Macedônia, abre igrejas, desce para a província da Acaia, abre igrejas em Corinto. Na volta, ele passa de passagem na cidade de Éfeso. Só passagem, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E vai para Jerusalém. E deixa ali em Éfeso um casal de irmãos cristãos. Na terceira viagem missionária, após ele sair de Jerusalém, ele vai novamente a Antioquia, e aí ele vem para essa cidade chamada Éfeso. E aí ele começa um trabalho missionário, que segundo a palavra de Deus, durou cerca de 2 anos a 3 anos. Que a pregação ali foi tão correspondida pelo Espírito Santo, que toda a província da Ásia Menor ouviu-se falar do Evangelho do Reino, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um alvoroço, porque quando Paulo pregava na capital da fé, da religião pagã, da deusa Diana, ele mostrava que aquela idolatria não era que se aproximava o homem diante de Deus. Ele começou a mostrar o verdadeiro evangelho. Ou seja, o evangelho, a verdadeira crença no Deus vivo. E as pessoas foram se convertendo. E além da capital da cidade de Éfeso, as pessoas foram se convertendo e foram levando o evangelho para as aldeias, cidades próximas. Como Laodiceia, como Colossos, como Filadélfia, né? E outras cidades que fazem parte da região ali. Inclusive são mencionadas pelo apóstolo João lá em Apocalipse, que havia igrejas nessa cidade. Tudo isso é resultado da pregação do apóstolo com sua equipe de acompanhantes, pregadores, na cidade de Éfeso. Então ele sai da cidade de Éfeso depois de uma perseguição. Essas pessoas que construíam as imagens de escultura começou a perder mercado, porque o povo foi se convertendo e ninguém mais precisava de objetos de idolatria. A fonte de renda deles foram se acabando. Então se levantaram contra os apóstolos, prenderam Paulo. Estavam quase a tirar a vida do apóstolo, até o ponto dele mencionar mais à frente, nos seus escritos, que ele já tinha até desistido de continuar vivendo, que realmente ele seria morto naquela ocasião. Mas Deus os livra. Eles continuam a viagem missionária. Essa terceira viagem missionária vai até novamente a Macedônia, até Corinto, e volta para Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso. De Jerusalém ele é levado preso para Roma. Lá em Roma, ele fica sabendo de tudo o que se passa nessa igreja lá em Éfeso. E aí é o ponto, ele escreve essa carta. Em Roma, preso, ele escreve a carta. Lá na cidade de Éfeso, havia judeus helenistas. O que é um judeu helenista? É aquela pessoa que é descendente da família dos judeus, mas nasceu numa cultura diferente, uma terra diferente, uma província diferente, porque os seus familiares moravam lá naquela província, e aprendeu a cultura, aprendeu as línguas dessas regiões, a cultura, a filosofia dessas regiões, as religiões. Então, havia judeus que moravam naquela região, moravam naquela capital, em Éfeso. Alguns tinham se convertido ao cristianismo, aos ensinamentos de Paulo, e alguns não. Mas também havia gregos, pessoas pagãs, que não eram de sangue judeu, que havia se convertido também. Então havia um mesclado de vidas, tanto que tinha deixado o paganismo como o judaísmo, para seguir a fé em Jesus Cristo naquela cidade. E aí, nesse ponto da carta, Paulo começa a mostrar para estas pessoas que havia deixado o paganismo, havia deixado a crença na deusa Diana, na idolatria,
E olha que idolatria, eu estou resumindo, porque a idolatria ou o paganismo nessa cidade era muito mais do que a crença só na deusa Diana. Havia também a crença em diversos outros deuses. Mas o templo da deusa Diana era o mais esplêndido, o mais bonito. Era, como que se diz hoje, nos dias atuais, era como se fosse a Aparecida do Norte para os católicos romanos. Ou talvez, lá a região de Juazeiro, para os adeptos, crentes lá, adoradores do Padre Cícero no Nordeste. Então era mais ou menos desta forma. Mas tinha outras religiões ali de paganismo na cidade de Éfeso. Algumas pessoas haviam se convertido. Mas eles haviam se convertido com sinceridade de seguir Jesus Cristo, mas alguns não haviam deixado algumas práticas religiosas, práticas sociais, práticas imorais, que eles tinham antes de se converter. Era aquele tipo de crente, que era crente, acreditava em Jesus, mas ao mesmo tempo fazia coisas que era da sua antiga criatura. Fazia obras e atitudes que eram pertencentes ao velho homem. Então o apóstolo Paulo, ele começa a descrever, explicar para os irmãos que isso não condiz com o evangelho. Ele começa a explicar, e chega nesse ponto que nós lemos aqui no capítulo 4, no versículo 17, quando ele tenta fazer um resumo, depois de tudo aquilo que ele escreveu, nos capítulos anteriores. E Paulo diz o seguinte: e portanto, quer dizer, depois de ter explicado, lá nos capítulos anteriores desta carta, a respeito da salvação, da transformação, de um só Espírito, um só Deus, um só Senhor. E aí chega no versículo 17, ele diz o seguinte: portanto digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os demais gentios, que ainda estão presos, ainda estão com a mente ainda na religiosidade, no paganismo, ainda são pessoas descrentes, ainda são pessoas não transformadas. Paulo começa a mostrar então que a pessoa que aceita Jesus, ele tem uma transformação. O evangelho não é somente mais uma filosofia religiosa. O evangelho não é só mais um ensinamento religioso. O evangelho é o poder de Deus para libertar e transformar o homem. O paganismo, que era ensinado nas religiões naquela região, e também naquela época da história da humanidade, era um paganismo de sincretismo religioso. Ou seja, as pessoas podiam crer sinceramente em vários deuses e doutrinas diferentes. Quando Paulo chega trazendo o evangelho ensinando que existe um Deus e que esse Deus é exclusivista, que não aceita você crer nele e servir em outros deuses, era totalmente diferente da prática religiosa daquela época. Porque o nosso Deus, ele é exclusivista. E ele ensina na palavra, Jesus ensina que não pode servir dois senhores. Porque ou você há de agradar a um, ou agradar o outro. Não tem como agradar duas pessoas com cabeça, com pensamentos, ensinamentos diferentes. Então o ensinamento do evangelho é sim exclusivista. E quando Paulo ensina isso, aquele povo aprende isso, eles não tinham entendido que para fazer a vontade de Deus, ou para ser realmente um cristão genuíno, para usufruir das promessas da vida eterna, da ressurreição de Cristo, de ter a eternidade com Deus, precisa de uma transformação. E quando eu falo de transformação, e o apóstolo também nos ensina a esse respeito, ele está falando de deixar de fazer coisas e fazer outras. Renúncia.
Então Paulo começa a mostrar aqui no versículo 17 do capítulo 4, dizendo o seguinte: olha, vocês são gentios. Gentios é um termo utilizado para toda pessoa que não era de sangue judeu. Era considerado como gentios. Não importa se era romano, se era grego, se era cita, se era bárbaro, não importa. Se era egípcio, sírio. Todo aquele que não era de sangue judeu, naquela época, para os judeus, eles recebiam o título de gentios. Nós somos gentios para os judeus. Nós, na atualidade, somos gentios para os judeus. A não ser que tenha alguém em nosso meio que é de sangue judeu, é descendente dos judeus. Então, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, vocês aceitou Jesus, vocês não têm que mais andar como andam os demais gentios que ainda estão presos no pecado. Vocês não entenderam que vocês foram libertos do poder do pecado? E aí Paulo começa a descrever um contraste. Ele começa a mostrar, numa forma figurada, a pessoa que ainda não tem Cristo, ela ainda é o velho homem. E a pessoa que aceitou Jesus é um novo homem. Aí Paulo começa a mostrar que o velho homem é aquele homem que nasceu em pecado, permanece dominado pelo pecado, se dispõe a práticas do pecado e está desligado de Deus. Mas Deus ama ele. Deus ama ele. Mas ele está desligado de Deus. Porque ele ainda não passou pela porta da salvação, que é aceitar Jesus como seu Salvador. Deus ama a pessoa, mas a pessoa está em pecado e aí está desligada de Deus. É o velho homem. O novo homem é aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo. Tornou-se filho de Deus por adoção, pela fé de ter aceitado Jesus Cristo. Tem a promessa da vida eterna quando Jesus voltar, um corpo transformado e glorificado. Esse é o novo homem. E Paulo dizia também que quando nós nos tornamos o ser humano, a pessoa aceita Jesus e se torna um novo homem, enquanto ele aguarda Jesus voltar, ele aguarda Jesus voltar, mas na condição de um cidadão do céu, na condição de servo de Deus. Porque na hora que ele aceitou Jesus, ele foi transformado pelo Espírito Santo. Ou pelo menos, o Espírito Santo trabalhou na vida dele para que ele viesse nascer de novo. É por isso que, lá no Evangelho de João, Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nasce da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. Então, as religiões pagãs ensinavam que quem adorava a imagem do imperador poderia adorar também sinceramente a imagem de Diana, de Afrodite, de Ácera. Podia ter diversos deuses. A religião pagã ensinava isso, o sincretismo religioso. Mas o evangelho que era ensinado por Paulo dizia: para quem serve a Deus, é só Deus. Nasce de novo, é um novo homem. Aquilo que praticava antigamente, que era pecado, não se pratica mais. Paulo começa a mostrar então, como eu disse para vocês, esse contraste entre o velho homem e o novo homem. E ele começa a mostrar então, que quem é novo homem, quem é nova criatura, quem nasceu de novo, quem está em Cristo Jesus, não anda mais como aqueles que ainda estão na velha criatura, que é velho homem, como os demais gentios que ainda não tinham se convertido. E ele começa dizendo isso, explicando para aqueles irmãos, e ele traz algo interessante. Olha o que diz aqui: olha, os quais, descrevendo os gentios que ainda não tinham aceitado Jesus, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda a impureza com ganância. Ele está descrevendo conceitos de pecados que a pessoa faz por não conhecer a Jesus, porque ela é dominada pelo pecado.
Os gentios que não haviam aceitado Jesus praticavam pecados dessa forma. E aí ele diz mais: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, preste atenção nesse destaque, quero abrir um parêntese aqui agora. O Evangelho de Jesus passa pela disposição do aprendizado. Alguém ensina para você que Jesus é o Salvador e que você já nasceu em pecado, e que para você ter a salvação precisa aceitar Jesus, aí você aceita Jesus. Mas tem mais para você aprender nesse processo que você vai ter de relacionamento com Deus a partir do momento que você aceitou Jesus. Tem mais aprendizados. Paulo está dizendo: olha, vocês que são servos de Deus aí na igreja de Éfeso, são gentios, mas são gentios que se converteu ao Senhor Jesus. Vocês aprenderam sobre Jesus diferente da antiga criatura, dos gentios que ainda não estão em Cristo Jesus. Vocês aprenderam que é uma vida diferente, transformada. Paulo está dizendo isso para eles. Mas vós não aprendestes assim, assim como os demais gentios que viviam na prática do pecado, na lascívia. Havia a disponibilidade da idolatria. E mais à frente ele vai citar alguns exemplos, nós vamos chegar lá. Aí Paulo continua dizendo o seguinte: se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que, concernente ao procedimento anterior, a velha criatura, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês aprenderam de Jesus, e em Jesus está a verdade, significa que tudo que vocês praticavam antes é engano. A religiosidade, a idolatria, a disponibilidade em práticas sensuais do pecado, a violência, as blasfêmias, o vocabulário imoral dos vossos lábios, tudo isso é engano, porque vocês aprenderam, Paulo dizendo para eles, que Jesus é a verdade, e Jesus, ou o ensinamento do Evangelho, ensina diferente dessas práticas. Então eu quero mostrar para vocês já nesse momento, como eu havia dito que eu estaria abrindo um parêntese, é que todo cristão genuíno, ele tem uma transformação, irmãos. E você precisa aprender isso. E essa transformação deu início e foi feita pelo Espírito Santo na hora que você aceitou Jesus de coração. O Espírito Santo entrou em você, regenerou. Mas aí você vai dizer: mas pastor, na hora da luta me dá aquela ira, na hora dos problemas, das adversidades. Pastor, eu sinto um negócio meio chato dentro do meu coração quando eu fico sabendo que alguém falou mal de mim. Dá vontade de falar mal da pessoa também. Pastor, quando o meu esposo fala um pouquinho mais enérgico, dá vontade de chutar o balde e pronto, e ir para casa da minha mãe. Quer dizer então que eu não aceitei Jesus de coração? Quer dizer que eu não fui transformado pelo Espírito Santo? Não, não é isso. O Espírito Santo agiu na sua vida. De repente você até aceitou Jesus de coração. O que está faltando é você entender que a carne que está dentro de você, é ela fazendo isso, tentando fazer você agir segundo a vontade dela. É a antiga criatura, é o velho homem, tentando motivar você a agir como os gentios, pecadores, que ainda não haviam aceitado Jesus, agiam. Era isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos que haviam se convertido. Vai vir as tentações, mas vocês aprenderam de Jesus Cristo que não age mais como os demais que ainda não estão em Cristo Jesus. Conhecimento, entendimento, irmãos. Então o cristão tem que aprender o Evangelho com a graça do Senhor Jesus na sua vida,
E o aprendizado que ele aprende sobre como viver a vontade de Deus, com a ação do Espírito Santo, ele consegue resistir às tentações. Aí as minhas irmãs vão entender que na hora que dá vontade de chutar o balde em casa, por causa de alguma coisa que foi desagradável, você precisa dar ouvido que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Mansa e humilde. Você vai ganhar o seu esposo sem palavras. Você vai lembrar na hora que alguém, eu falei isso semana passada e vou repetir esse exemplo. Na hora que você está dentro de um ônibus lotado e alguém pisa no dedão do seu pé e dá vontade de dar um empurrão naquela pessoa e falar uma palavra para ele. Na hora que dá aquele desejo, você vai lembrar, não, Jesus ensinou que a gente tem que fazer o bem para quem nos faz o mal. Ser longânimo, benigno. Preste atenção, o que mais Paulo diz aqui, olha, vou repetir. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Alguém está ouvindo Jesus falar com você nesta manhã? Será que os nossos internautas estão ouvindo Jesus falar com você nesta manhã? O Evangelho, ele é transformador, irmãos. Transforma a pessoa. Quem era um leão, numa linguagem figurada, se torna um gatinho manso. Quem era violento e estava disposto a tirar a vida de um familiar, do pai e da mãe, aceita Jesus e está disposto a morrer por amor a Jesus Cristo. Quem tem palavras imorais obscenas nos lábios, aceita Jesus, agora tem palavras de vida, de humildade, de mansidão nos lábios. É a transformação que é realizada pelo Espírito Santo. Não deixe o inimigo te enganar. Você nasceu de novo, você é nascido de Deus. Você não tem que aceitar você agir dessa forma. Você precisa buscar em oração, buscar o Espírito Santo. E Ele vai te capacitar nesses momentos difíceis de tentação, a permanecer na direção da palavra que você está aprendendo. Mas você também precisa aprender a palavra. Quem está disposto a aprender a palavra, levante a mão e dá glória. Olha o que mais que ele diz aqui. Se é que o tendes ouvido, e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que, concernente aos procedimentos anteriores, o que você fazia antes de aceitar Jesus, vos despojeis do velho homem, abre mão da velha criatura, irmãos. Não é porque você está sendo injustiçado, e você tem o direito, entre aspas, de revidar, que você vai poder revidar alguma coisa insatisfeita, alguma coisa que está te prejudicando. Renuncie à velha criatura. Renuncie à sua própria vontade. A palavra renúncia significa, de uma forma simples, segundo o dicionário da língua portuguesa, você abrir mão de algo. Você deliberadamente decidir abrir mão de algo que está em sua posse. Ou um sentimento, ou uma atitude, ou um bem. Você abre mão. Tem uma conotação de abrir mão, a palavra renúncia, de abrir mão, mas não sendo o seu desejo abrir mão daquilo. Renunciar, então, quer dizer você abrir mão de algo, que você de repente quer aquilo, mas você julga mais necessário, mais certo, abrir mão daquilo. A palavra de Deus ensina que o primeiro grande requisito para entrar no céu, crendo em Jesus, é renunciar à sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. É mais do que natural chegar momentos que Jesus tem uma vontade e você tem outra. É natural. Só que aí você deixa de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Jesus Cristo. Isso é cumprir o Evangelho. Nós somos envolvidos a agir movido pelas emoções, pelos sentimentos, talvez sentimentos negativos.
Mas quando nós somos impulsionados a agir pelos sentimentos de ira, de revolta, de amargura, de tristeza, de desespero, quando estamos vivendo uma situação que estamos movidos a agir por esses sentimentos, nós agimos racionalmente na orientação de Jesus Cristo, que nos ensina como agir diante daquela situação. O nosso desejo é um, mas o desejo de Jesus é outro. Aí nós agimos como Jesus. Isso é ser transformado e ser nova criatura. Quem está compreendendo pode levantar a mão e dar um glória para Jesus. Paulo diz mais. Ele está dizendo, como a verdade está em Jesus, que, concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Quer dizer, você aceita Jesus, você é renovado por aquilo que o Espírito Santo te ensina da palavra de Deus, como aqui agora nesta manhã que você está aprendendo. Vamos agilizar por causa das horas? Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Revestir quer dizer vestir novamente. Ser uma nova criatura, vestir de uma nova pessoa, revestir do novo homem, não o velho homem, que usa palavras imorais, atitudes erradas para lidar com situações, que mente para se safar de alguma coisa que fez que não devia, para talvez levar vantagem, que frauda o próximo e coisas desta natureza. Agora, como um novo homem vestido de uma nova criatura, é diferente, é um contraste, é o contrário da velha criatura. O Evangelho proporciona isso, incentiva isso. E quem não é transformado, como algumas pessoas naquela igreja, por ação do Espírito Santo, aprendendo essas palavras, precisa se deixar a ser transformado. Porque senão corremos o risco de sermos somente religiosos cristãos. Religioso é cristão, é aquela pessoa que vai na igreja cristã, que contribui com as necessidades financeiras daquela igreja, daquela denominação que é cristã, que simpatiza com os ensinamentos que é passado ali, que tem talvez até conhecimento, assimila os ensinamentos, lembra deles, está disposto até a falar sobre eles para outras pessoas, mas a pessoa não se dispõe a viver aqueles ensinamentos. Isso é ser religioso. Ser cristão é ser transformado, é essa a ênfase que Paulo estava mostrando para aqueles irmãos. Se vocês estão em Cristo, Paulo dizendo para eles, é nova criatura, é um novo homem. O que ele diz mais? Vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Então, a pessoa que aceitou Jesus, irmãos, Deus cria nele um novo homem, um novo ser. É Deus que faz isso na nossa vida. É Deus que nos transforma. Cabe você aprender o Evangelho como você está aprendendo nesta manhã e ter a disposição em praticar. As tentações vão vir, mas você está aprendendo como agir diante das tentações para fazer a vontade de Deus e não ceder às tentações. Com a virtude de Deus, a ação do Espírito Santo na sua vida, você vai conseguir sim, irmãos. Olha o que ele diz mais. Por isso deixai a mentira, agora exemplos para nós concluirmos. Paulo disse alguns exemplos práticos, para mostrar para aquelas pessoas um contraste mais claro. Do homem que é a velha criatura, os gentios que ainda não tinham aceitado Jesus, como eles viviam, como eles agiam, as suas práticas, os seus valores, e aqueles que haviam aceitado Jesus, como deveriam ser as atitudes, as ações, os valores dessas pessoas. Aí Paulo começa a exemplificar para eles compreenderem com clareza. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu vizinho, com seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Você sabia que você está ligado a mim e eu ligado a você? Desde o momento que nós aceitamos Jesus, nós nos unimos uns aos outros.
somos membros uns dos outros. Jesus é a cabeça, e nós estamos ligados a Cristo. Eu estou ligado em você, você está ligado em mim, você está ligado ao irmão do seu lado. Nós estamos ligados a todos aqueles que processam a fé genuína em Jesus Cristo e fazem parte do corpo de Jesus, que é a igreja verdadeira. E todos nós juntos estamos ligados a Jesus Cristo, que é a cabeça desse corpo. Eu, você junto e Jesus formamos um corpo único. Então, Paulo está dizendo o seguinte: se eu faço parte de você, assim como um braço direito está unido de uma certa forma ao restante dos órgãos, dos membros do corpo, e também está unido ao braço esquerdo. Da mesma forma, figuradamente, nós estamos ligados uns aos outros. Então, todos ligados a Cristo. Então, nós não podemos ter nos nossos lábios mentira. Cada um fale a verdade ao seu próximo. Falar a verdade, irmãos, exige humildade e vigilância. Porque se você parte de um princípio que sempre tem que falar a verdade, você sempre vai estar vigiando no que você faz ou vai deixar de fazer. Porque se alguém de repente perguntar para você e você tiver feito algo que não devia, você tem duas alternativas depois que fez algo errado: mentir, se safar daquela situação conflitante, né? Aquela situação talvez até humilhante para você, ou falar a verdade. E você vai ser tentado nessa hora a mentir. Para quem não quer viver situações como essa, de ser forçado a mentir ou falar a verdade e sofrer alguma disciplina, algum constrangimento, vigia sempre no que faz, antecipando o que vai fazer, o que vai falar, para não fazer e não fazer nada errado, para não correr o risco de mais à frente de ter que lidar com essa situação de ser tentado a mentir para se safar de uma situação constrangedora. Quem está compreendendo, levante a mão e dá glória a Deus. Né? Eu me lembro de uma situação que alguém chegou para mim e disse: pastor, fui fazer a perícia no INSS. Meu Deus, pastor, eu estou numa luta financeira, dificuldade e tudo. E tinha que fazer a perícia e o médico me perguntou lá: mas está tudo bem com você? Ou você está sentindo mal e tudo e tal? Bom, pastor, Deus já tinha me curado, né? Eu não estava sentindo mais nada daquele problema que eu tinha na coluna. Inclusive, naqueles dias eu estava com dificuldade financeira porque eu estava desempregado. Mas a coluna tinha sido curada, eu tinha, né, estava com saúde de touro novamente. Mas como o médico da perícia lá me perguntou se a coluna estava ruim, aí bom, pastor, eu estava numa situação financeira difícil. Jesus compreende, né, quando eu falei para ele que a coluna ainda estava do mesmo jeito de antigamente. Falei, claro que Jesus compreende. Ele compreende claramente que você mentiu e fez a vontade do diabo. Você não deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Mas pastor, a situação financeira, sim. Mas a senhora já parou para perceber que mesmo que não tivesse vindo da parte de Deus ajuda nenhuma para a senhora financeira no meio dessa situação que a senhora está vivendo? Se a senhora morresse de fome, a senhora estaria indo para a glória. Lá do outro lado, um tesouro te aguardando. Jesus te aguardando, com os braços abertos, dizendo para você: vinde bendita do meu Pai, porque tu fostes fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Você já passou ou já parou para pensar que se você tivesse chegado a esse extremo, do outro lado teria uma recompensa? Você não pensou nisso. Você pensou em só resolver um problema no momento. Você errou. Mas não está perdido para você. Basta você se arrepender e prometer para Jesus não fazer de novo. A pessoa então orando, se humilhando, e começou nova vida com Jesus. Começou nova vida. Você precisa entender isso, irmãos.
que o homem e a mulher que serve a Deus, que foi transformado pelo Espírito Santo, Paulo está descrevendo, não mente mais. O que mais que ele faz? Ele diz, irai-vos, está aqui no capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando ele fala, não se ponha o sol sobre vossa ira, é porque a pessoa irada, e permanece irada, é como se fosse alguém que está pronto para falhar, prontinho para errar mesmo. E quando ele fala, não se ponha o sol sobre vossa ira, Paulo está querendo dizer o seguinte, a questão do tempo, não permaneça irado, o mais rápido possível, tira a ira do coração, libera o perdão, tira essa revolta do coração, porque por mais tempo que você ficar irado, mais propício você está a errar, a pecar. E olha, para quem peca e fala assim, não, eu surtei. Você é servo de Deus? Surtou. Tem alguns problemas na área da biologia que vai tentar explicar isso. Algumas situações, algumas justificativas. Mas eu quero dizer para você que você tem que evitar surtar, entre aspas, né? E o Espírito Santo te capacita para isso. Irai-vos, não tem como evitar a ira. Lembra do dedão do pé lá dentro do ônibus? Aí olha do lado, a pessoa está no celular lá, andando dentro do ônibus, com o celular parecendo que está andando na rua, movimentando assim, livremente, pisando em todo mundo, falando no celular, e querendo assistir vídeo no celular, e você pensa assim, que abençoado, né? Como é que ele... Irai-vos, isso faz parte da natureza humana. Vontade de Deus, não pequeis, retira a ira do coração, deixa o Espírito Santo lavar o seu coração, purificar com o amor, com a mansidão, com a temperança, com a longanimidade. Do outro lado, ou quando Jesus voltar, tem um tesouro te aguardando, irmãos. Tem uma vida eterna te aguardando, tem uma felicidade eterna te aguardando, tem uma paz eterna te aguardando. Vale a pena sacrificar agora para receber o que está prometido para te entregar quando Jesus voltar. Essa vida é passageira. Irai-vos e não pequeis. O que mais diz? Não deis lugar ao diabo. A pessoa irada é dar lugar para o diabo. Sabe o que é dar lugar para o diabo nesse sentido? Você fecha as muralhas, figurado, lá das cidades da época. As cidades, a maioria, principalmente as cidades mais importantes, tinha muralhas em volta. Na Idade Média, até antes da Idade Média. E aí tinha os portões. Dado o momento, se fechava os portões para filtrar quem entrava. À noite não se entrava ninguém nas cidades. Então, dar lugar para o diabo, simbolicamente, vou explicar para vocês, é o mesmo que, diante da ameaça de alguém invadir a cidade, os inimigos, o exército invadir a cidade durante a noite, diante dessa ameaça, é alguém lá do lado de dentro escancarar as portas, os portões da cidade. Está convidando o inimigo que está fora a entrar para dentro e se andar e tirar a vida de todo mundo. Paulo está dizendo o seguinte, que a pessoa irada é como se você estivesse abrindo a porta para o diabo dizendo, vem Satanás, me induz ao erro, me induz ao tropeço, me faz falar o que eu não posso falar, me faz agir o que eu não posso fazer. É por isso que tem mulher aí que é serva de Deus, que o esposo diz que é servo de Deus, está violentando, oprimindo, espancando. É por isso que tem esposo por aí passando luta com esposa, que diz que é serva de Deus, que fica super irada por causa de qualquer coisinha, está envergonhando o esposo, maltratando, fazendo coisas. Aí depois, quando chega na igreja, pastor, meu casamento está destruído. Mas peraí, o que você fez de errado? Não, pastor, é meu marido. É claro que todo caso é um caso, não que todos os casos sejam um único caso, um único motivo. Mas estou me referindo com relação a servir e fazer a vontade de Deus. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Você sabe o que é o furto? O furto é você pegar algo sem que a pessoa esteja presente. O proprietário esteja ciente
E o roubo é quando você emprega, segundo, o conceito da atualidade, o roubo é quando alguém, fazendo uso de uma ameaça, despoja um bem ou algo de alguém forçando, sob ameaça, sob tortura, alguma coisa. A diferença do roubo e do furto é isso. Exemplo, se alguém acha um objeto que não é seu, se não é seu, não é seu. Tomar posse de algo que não nos pertence é furto, irmãos. É furto. É claro, como eu disse, vou repetir, cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Eu ilustrei numa determinada oportunidade que eu tive aqui no altar, o exemplo de alguém que encontrou uma carteira de dinheiro nas ruas. Mas encontrou entre aspas, a pessoa perdeu a carteira de dinheiro, ele viu a pessoa perdendo, a pessoa movimentando na rua, ele pegou a carteira e guardou no bolso. Era dever dele ter corrido atrás, entregado a carteira para a pessoa. Aí ele pega a carteira, abre a carteira, tem um certo valor, ele pega o valor diante das necessidades econômicas que ele tinha, ele chega na igreja e quer contar a bênção que Deus prosperou. Deus desapossou, despojou um ímpio para dar para ele. Deus não precisa fazer isso, irmãos. Deus é um Deus que fez o maná cair do céu 40 anos para alimentar o povo de Israel. Ele não precisa fazer isso para te abençoar. Se for necessário fazer aparecer lá dentro daquele local que você guarda o arroz, o feijão, multiplicar, ele faz isso. A Bíblia nos fala que Deus pode sim, a menção que Deus tira do ímpio e dá para o justo. Mas não lhe induzindo você a agir, furtando, pois a própria palavra, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, não furteis. A gente não pode furtar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. O dever do servo de Deus é produzir, irmãos, resguardando as capacidades de cada um, a condição física de cada um para exercer trabalho. Mas o aconselhamento é de nós produzir, trabalharmos, termos aquilo que é necessário para nós. E mais ainda, olha como que é o Evangelho. Não é termos para nós com avareza, mas temos para nós, para um dado momento, compartilhar com outras pessoas que têm necessidade. O Evangelho é transformador, o Evangelho é pautado e fundamentado no amor, irmãos. Quem pode dar um glória para Jesus? Irmãos, tinha mais. Olha, preste atenção, vou resumir. Que nenhuma comunicação corrupta proceda da vossa boca, ou seja, palavras imorais, palavras obscenas. No nosso vocabulário, na nossa boca, só palavras que traz vida, que traz edificação. Como é chato ver um crente falar palavrão. Como é triste, constrangedor estar do lado de uma pessoa que é crente e você vê ela falar um palavrão. Meu Deus, isso não convém a quem é transformado. O Evangelho, então, segundo Paulo, ele é transformador. Você está aprendendo para entender que não tem que agir como aquelas pessoas que são ímpias, que não servem a Deus, agem. Você não tem que agir como elas. Você não tem que agir como você agia antes de aceitar Jesus. Você agora é uma pessoa transformada, é uma nova criatura, um novo homem. Assim tem que ser a sua vida, irmãos, pautada no amor. Na próxima quinta-feira, nós vamos continuar sobre esse assunto. Quem pode dar uma salva de palmas e dar um glória para Jesus? Irmãos, eu acredito que já vai entrar a live lá de São Paulo, né? Vai, né? Então, a gente já vai despedir dos nossos internautas agora, amém? Nós vamos despedir de todos vocês, quero convidar você para estar conosco aqui presencial na nossa sede, na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, num culto de ensinamento, a quinta-feira do pão. Vem estar conosco aqui na QNM 42, área especial 1, lojas 1 e 2, na M Norte, ao lado do terminal
rodoviário da M Norte, em Taguatinga. Você que está nos acompanhando aí nas mídias sociais, mora aqui em Brasília, se programe para estar conosco na próxima quinta-feira. Não sendo possível, você vai estar conosco, então, ou seja, acompanhando as lives. Os nossos irmãos ali já conseguiu acompanhar os pedidos de oração. Eu não sei se já está aqui conosco. Se não está, de qualquer forma, nós vamos apanhar aqui já os pedidos de oração. Quero convidar a toda a igreja para se colocar de pé. Nós vamos orar aqui agora. Vamos orar.